que tem agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo de cessar fogo entre Israel e Líbano na tarde de hoje. Nosso editor Fabrício Naitsky chegando com os detalhes. Qual o tempo da duração dessa trégua e se a gente pode acreditar que essa trégua vai realmente durar. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. A trégua deve durar pelo menos 10 dias. Ela já começou há aproximadamente 2, 3 horinhas. Ela começou lá entre Líbano e Israel, depois das negociações que aconteceram, das conversas que aconteceram na terça-feira, na sede do Departamento de Estado dos Estados Unidos, lá em Washington, com a presença da embaixadora libanesa nos Estados Unidos e também do embaixador israelense em Washington. Essas negociações, então, começaram e foram concluídas hoje com esse anúncio feito por Donald Trump de que o cessar-fogo deve durar pelo menos 10 dias. Donald Trump ainda disse que espera na Casa Branca, para a semana que vem, possivelmente, o presidente do Líbano, Yousef Aoun, e também o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, para que eles possam negociar um acordo ainda maior, que dure além desses 10 dias. Segundo Donald Trump, o governo do Líbano concordou em ajudar a evitar uma nova escalada de ataques do Hezbollah. A gente lembra por que essa nova etapa do conflito começou, porque a guerra entre Israel, Irã e Estados Unidos tinha começado a se desenrolar na virada de fevereiro para março. O Hezbollah, que é um grupo que atua principalmente no sul do Líbano, tomou as dores para si e começou a lançar foguetes contra o território de Israel. Israel foi lá e respondeu com bastante força, atingindo vários postos do Hezbollah, não apenas na região de fronteira, mas também na capital Beirute. Isso deixou mais de 2.000 mortos no território libanês em pouco mais de um mês. A resposta foi com muita força. Tecnicamente, Israel e Líbano estão em guerra desde a criação do Estado de Israel na década de 40. E a intensificação desse conflito aconteceu em diversas ocasiões, mas principalmente na década de 80, no ano de 1982, 1983, que é justamente quando o Hezbollah surge no cenário internacional. Agora, o Hezbollah diz que concorda com esse cessar-fogo, porém que a movimentação de tropas de Israel na região sul do Líbano pode ser um pretexto para novos ataques do grupo, que o grupo se reserva o direito de responder de forma militar a qualquer movimentação de tropas de Israel no sul do Líbano. Então ele é um cessar-fogo que já nasce frágil e nasce com um prazo de validade de 10 dias. Agora é uma corrida contra o tempo para ver se é possível expandir esse acordo para mais tempo do que isso. Lembrando que em 2024, já havia sido acordado um cessar-fogo entre os dois países que acabou não durando. O cessar-fogo morreu conforme essa nova guerra com o Irã começou no mês passado, na virada de fevereiro para março. Se isso é uma boa sinalização de um anúncio agora de uma trégua de 10 dias para Israel e Líbano, também pode ser vista dessa forma em relação às negociações com o Irã. O Irã já havia solicitado que o acordo com os Estados Unidos deveria englobar o Líbano, deveria acabar com os conflitos em toda a região do Oriente Médio, e isso está acontecendo. É um dos entraves ali, é uma das arestas que acaba sendo aparada em meio à expectativa que existe nesse momento para o retorno das negociações entre Estados Unidos e Irã. Hoje também o presidente Donald Trump afirmou que o Irã concorda em entregar todas as suas reservas de urânio para os Estados Unidos não, mas concorda em entregar as reservas de urânio enriquecido que tem no país e abrir mão das armas nucleares. Essa foi a declaração de Donald Trump lá na Casa Branca, enquanto ele se preparava também para deixar Washington e partir em um compromisso oficial. O que acontece aqui, Thiago? É bom a gente ficar de olho. Duas coisas. Primeiro, que você já destacou. Será que dá para confiar que isso tudo vai durar? Essa é uma boa pergunta. Dá para confiar em Donald Trump? Muitas das coisas que ele tem dito nas últimas semanas, principalmente, não tem se confirmado. E segundo, quando ele diz que o Irã se comprometeu a não ter armas nucleares,
Bom, isso não é exatamente o que diz o governo iraniano, porque o Irã, na verdade, sempre disse que nunca buscou armas nucleares. Era até uma determinação religiosa assinada pelo então líder supremo do país, Ali Khamenei, de que o Irã se comprometia espiritualmente a nunca buscar armas nucleares. Então, quem é que está falando exatamente a verdade em relação a isso tudo? A gente precisa aguardar para ver. A expectativa agora é realmente pela retomada das negociações entre Washington e Teherã. Pois é, e só falando da relação entre Israel e Líbano, um excelente livro é o livro da professora Karina Calandrin, que sempre participa aqui da programação da Jovem Pan, chamado Bom Dia Líbano, que ela resgata lá nos anos 80 o conflito entre os dois países, e é um conflito que não acaba, não é, Fabrício? Ele não acaba. Ele teve no começo do século uma ocupação israelense no território libanês. É bastante interessante a gente falar do Líbano, porque o Líbano é um país com muitos problemas socioeconômicos, né, e um governo muito instável. Para se ter ideia, a gente tem uma população libanesa no Brasil que é maior que a população libanesa no Líbano. Tamanha a diáspora foi lá no país do Oriente Médio nas últimas décadas. A população, cansada daquela instabilidade, acabou deixando o país em direção a outros cantos, principalmente aqui no Brasil. Bom, até o ex-presidente Michel Temer, né, é da comunidade libanesa, para a gente ter ideia aqui do tamanho da comunidade espalhada pelo Brasil. Sem dúvida. Valeu, Fabrício. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.